Aleluia, louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso amado irmão em Cristo, irmão Bartimeu. Queridos irmãos, quero nesse momento compartilhar com todos uma experiência que eu tive com Deus. E essa experiência, ela me edificou muitíssimo, porque eu sempre tive vontade de poder prosperar, de ter as coisas em Cristo. Não ter da minha forma, mas ter em Cristo Jesus. E desde quando eu ouvi a primeira vez a mensagem de ser um homem próspero na terra, eu fui buscar em Cristo, de como eu poderia ser. Então, essa mensagem vai para aqueles que talvez até hoje tenham dizimado, tenham ofertado na casa de Deus, mas muitas das vezes você olha para si, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa fiel a Ti, eu levo minhas ofertas, levo meu dízimo. Então eu entrego tudo certinho. E eu não tenho visto as coisas de Deus fluir na minha vida, queridos? Então, eu venho aqui compartilhar com você essa experiência que eu tive com Deus. E talvez você que vai ouvir esse áudio esteja fazendo a coisa certa. Espero que você continue. E se você não estiver fazendo, que você hoje aprenda em Cristo como fazer, assim também como eu aprendi. Quero ler no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas de alçadas. Amados, a experiência que eu tenho para compartilhar com os irmãos, eu quero ser bem sincero, assim como Deus foi comigo. Eu não quero aumentar e também não quero diminuir, mas eu quero passar para os irmãos essa experiência, que é uma experiência muito edificante, porque me edificou. Então, eu espero também que edifique a sua vida. A pergunta era, que eu sempre dizia: Senhor, como faço para ser um dizimista fiel? Como é que é dizimar? Como que é ofertar? Como é entregar verdadeiramente aquilo que se chama 10% daquilo que a gente ganha? Amados, pedindo de Deus, orando, ali Deus, com a sua misericórdia, ouviu a minha oração e eu tive essa experiência para a glória de Deus. E aqui estarei narrando da forma que assim foi me passado. Eu quero também passar para os irmãos. Estando eu, como costume, todas as noites, deitei-me e ali adormeci. E no meu adormecer, eu me deparei diante de uma caverna, e essa caverna ela era muito escura. Eu estava de frente dessa caverna, e nesse momento que eu estava olhando para aquela caverna, amados irmãos, eu confesso que eu sentia um ser muito poderoso, mas eu não conseguia olhar para este ser. Eu não conseguia poder me virar e olhar para ele. Não. Mas eu sabia que ali existia um ser poderoso. Não dá para mim dizer para os irmãos
se era Cristo ou se era um anjo, mas eu quero dizer para vocês que era um ser muito poderoso. Aquele ser, ele irradiava paz, aquele ser, ele irradiava uma alegria muito imensa. E aquele ser me dava um grande autoridade, de coragem. Então, amados irmãos, e ali eu me encontrava diante daquela caverna. E aquele ser ali, eu junto com ele, né? Nós adentrávamos dentro daquela caverna. E no momento que eu adentrava dentro daquela caverna, estava muito escuro. Mas depois que nós adentremos, eu conseguia identificar, olhando e vendo já, né? Depois que nós entremos. E amados irmãos, de repentemente, aquela caverna, ela dava continuidade, ela ia para frente. E naquele momento que eu estava olhando para dentro daquela caverna, eu via um ser. Esse ser, ele estava todo de preto mesmo. E aquele ser, ele vinha em nossa direção, e com passar assim de uma boa distância, mais ou menos assim de 3 metros, mais ou menos, uns 3 metros, ele ficou um pouco de nós, né? Depois ele se aproximou mais um pouco ainda, e ali aquele ser com aquele capu, né? Ele estava com um capu, mas ele não olhava para nós, ele todo o tempo de cabeça baixa. E ali eu, assim, olhando para ele, ele me falou, dizendo: estou aqui para falar daquilo de tudo que tu queres saber. Mas aquele ser, ele estava com muito ódio, ele estava com muita ira. Eu conseguia identificar através da forma que ele falava comigo, aquela forma com muita ira, não querendo falar, mas como ele era obrigado, ele disse essas palavras para mim, que eu poderia perguntar para ele, que ele ia me responder. E ali eu dizia para ele: tu sabes o que eu quero saber. E aí ele dizia para mim: então pergunta, porque eu estou aqui, não é porque eu queira estar, não, eu estou aqui porque o teu Deus mandou eu te responder tudo aquilo que tu me perguntar. E ali eu dizia para ele: como eu faço para que eu seja um dizimista fiel a Deus? Para que os irmãos entendam, irmão, eu quero dizer uma coisa, que aquele ser que estava ali comigo, ele me dava essa autoridade para mim perguntar. Ele me dava, eu tinha conexão com ele, porque eu não tinha medo. Eu não tinha medo, irmão. De maneira alguma, eu não tinha medo. Então, amados irmãos, ele dizia, aquele ser de preto dizia para mim: sabe por que muitos lá na terra dos viventes, aonde tu habita, sabe por que eles não prosperam? Porque eles fazem da forma errada. Eles não fazem da forma certa. Amados irmãos, eu estou falando assim para que os irmãos entendam. Mas naquele momento, aquele ser muito furioso, cheio de ódio, sabe? Eu sentia destruição, eu sentia muita coisa transmitindo daquele demônio, digamos assim. Vou falar assim para que os irmãos entendam, daquele demônio. E aí eu perguntava para ele: e como é
E por que essas pessoas estão entregando errado? E como é que eu faço para me entregar certo o meu dízimo na presença de Deus? E aí ele dizia, sabe por quê? Que muitos não prosperam porque eles entregam o seu dízimo de forma errada. Eles pegam aquele envelope, quando eles recebem o seu dinheiro do seu trabalho ou de alguma coisa que assim é feito na terra, eles pegam e colocam diretamente dentro do envelope. E eles levam diretamente para o lugar onde eles estão dizimando. E quando eles entregam esse dízimo para o pastor, ali é a forma que ele está fazendo errado. Por quê? Porque a partir do momento que ele pega aquele dízimo e leva sem apresentar ao teu Deus, o teu Deus ele não recebe esse dízimo. Então ele está passando a entregar ao homem. E o homem, quando recebe esse dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode gastar com aquilo que ele bem desejar, porque ele não está fazendo errado, porque é a pessoa que está entregando da forma errada. Mas aquele ser, irmão, ele falava com muita ira, muita raiva, porque ele estava me revelando isso. Amados irmãos, naquele momento que ele falava aquilo, aí eu perguntava para ele, então me fala, como eu devo fazer para que eu entregue o dízimo de forma certa? E ali ele me respondia. Eu vou aqui falar para os irmãos como ele falou para mim, antes dele me falar a forma certa. Ele falava mesmo assim, ó, miserável. Ele me espraguejava de todo jeito, aquele demônio. Entendeu? Porque ele não queria falar, ele rangia os dentes, irmão, para não me falar. Mas ele dizia assim, eu tenho que falar, porque quem está mandando é o Todo-Poderoso. E eu dizia, bora, fala, como eu devo fazer para que eu possa entregar meu dízimo certo e eu prosperar. Ele falou dessa forma para mim, irmão. Ele disse, quando a pessoa pega o seu dinheiro e coloca dentro daquele envelope e ele leva para dentro da sua casa, porque o dízimo ele não começa lá no altar, ele começa em casa, porque é de casa que vai para o altar, não é do altar que vem para casa. E quando ele chega, que recebe o dinheiro dele, que coloca os 10% dentro daquele envelope, e ele ali dentro da casa dele começa a profetizar, começa a dizer que o Senhor abençoe ele, abençoe a casa dele, o trabalho dele. Ali ele começa a orar a Deus de uma forma poderosa, de uma forma que chame a atenção de Deus. Ali é repreendido o devorador, o migrador e o destruidor. E ele continuava mais me falando. Depois que ele pega esse dízimo e ele leva até o altar, quando ele chegar lá, irmão, quando ele chegar lá, que ele se ajoelhar, ou coloca em cima do altar, ou coloca debaixo do seu joelho, e ali ele entrega primeiramente ao Senhor a oferta dele. E naquele momento que ele entrega, que ele coloca e entrega para a denominação do qual ele está doando, está fazendo da forma que ele acha que tem que ser. Ali, meu amado, aquele demônio falando com muita raiva dizia, quando ele faz isso,
Ele está fazendo a forma certa, a forma correta. E se o pastor que pegar aquele dinheiro, que aquele irmão entregou, aquele pastor vai ser cobrado do Senhor teu Deus, porque ele foi oferecido, ele foi aceito diretamente ao Senhor teu Deus. E é dessa forma que Deus aceita. Amados irmãos, e ele me falando aquele demônio, muito furioso, muito furioso. Naquele momento que ele terminava de falar aquilo, ele todo o tempo de cabeça baixa, ele levantou a cabeça, irmão. Quando ele levantou a cabeça, foi o momento que ali eu me assustei. E no momento que eu me assustei, irmão, porque eu não vi, a não ser um olho com uma tocha, parece assim fogo, mas aquele fogo, irmão, de ódio, de ira, porque estava falando isso. E eu me acordei, me despertando daquela experiência. Amados irmãos, eu não quero prolongar muito para que o vídeo não fique muito grande. Esse áudio, né, que vai ser transformado num vídeo. E você, quando ouvir, não ignore. Faça da forma certa. Talvez você esteja dizimando e não vê a coisa acontecer. Sabe por quê? Porque você está entregando o seu dízimo errado. De hoje em diante, passe a entregar seu dízimo de forma certa. Você não sabe, irmão, a luta que está sendo para me contar essa experiência. Porque o inimigo sabe quando a gente vai falar de algo que vai acontecer na vida das pessoas, porque ele não quer que isso aconteça. Então, meu amado irmão, você que entregava seu dízimo de forma errada, continue devolvendo aquilo que é de Deus, mas dê da forma certa. Espero que vocês tenham entendido que o dízimo não começa do altar para casa, começa de casa para o altar. Dobre o seu joelho, reúna sua família, começa a profetizar, começa a dizer coisas que somente o Senhor pode fazer. E eu tenho certeza que se não dava certo, agora vai começar a dar, porque o Senhor, Ele vai te abençoar poderosamente. E nunca mais você vai tentar, não que você esteja roubando a Deus, mas por você entregar o seu dízimo de forma errada, você está praticando esse ato. Mas eu espero que de hoje em diante, Deus, Ele possa lhe abençoar poderosamente. Essa foi minha experiência, que ela lhe sirva como um bálsamo, que o Senhor Jesus possa abrir o teu entendimento, assim como abriu o meu. E graças a Deus, Deus, com seu amor, tem sido comigo. Por onde eu passo, irmão, Deus tem me abençoado poderosamente. E eu louvo ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia. Fique na paz, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.